Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Saúdo a comunidade nesta manhã com a palavra de Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate por muitos. Porque Jesus Cristo veio para nos resgatar. É que nós estamos aqui e podemos render culto ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bom dia. Nós iniciamos esse culto e realizamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus que nos resgatou do pecado e da morte por meio de Jesus Cristo. Louvamos ao nosso Deus, cantando o hino que será indicado aqui logo de manhã. Neste culto de hoje,
Também temos a instalação da diretoria da OASE e a apresentação de novos membros. Convido a comunidade a tomar assento. Então, como o pastor falou, nós hoje temos a alegria de apresentar à comunidade novos membros, pessoas que ingressaram aqui no quadro de membros e agora fazem parte, assim, de maneira oficial da comunidade. Às vezes tem pessoas que tempo já caminham junto, estão engajados, mas tomam a sua decisão no seu tempo. Isso que é bonito na comunidade. Durante a pandemia também algumas pessoas entraram e como nós tínhamos somente culto online, então foi passando, não havia a proximidade de apresentar. Então hoje, alguns que puderam estar aqui, nós vamos apresentar. E nos próximos cultos vai ter mais alguns aí. Então eu quero chamar aqui da família Imroth, o Vitor Imroth e a Nilceia, a sua mãe. Podem vir aqui à frente. Eles ingressaram aí no tempo da pandemia, 2021, né? Então, há um tempo já caminham conosco. Podem se colocar aqui. Bem-vindos, né? E também, vê aqui, a Iris Thalman. A Iris Thalman, ali. A Iris veio, ela morou em São Paulo muito tempo, fez parte da comunidade evangélica luterana lá em São Paulo. E agora, então, foi nesse mês, né? A Iris tomou a decisão de ingressar aqui na nossa comunidade. Ela já participa da OASE, dos cultos, né? Então, a gente também está muito alegre aqui com a presença da Iris no nosso quadro de membros. E uma família que veio também, ela de longe, inclusive, de Manaus, né? Acertei? É isso? O Johannes Hertel, a sua esposa, a Ariadne, de Freitas Uchoa. As crianças não vieram? Não. Mas eu vou ler aqui o nome também, o Gustavo. Isso, pode ser aqui ao ladinho. Podem vir um pouquinho mais para cá, para a câmera pegar também. O Gustavo, filho, né? O Davi e o Lucas. O Lucas e o Davi são pequenininhos, já começaram a frequentar o culto infantil, isso nos alegra bastante. E o Gustavo, então, adolescente, ele vai entrar no ensino confirmatório. Então, que vocês também sejam bem-vindos aqui na nossa comunidade. Vamos ver mais. O Paulo Roberto Schwai, pode vir aqui à frente. E a Creuza Maria Fleck. Eles podem vir aqui à frente também. Pode trazer os meninos, os netos. Né? Os dois netinhos, o Guilherme e o Bernardo, é isso, né? Então pode vir aqui à frente. Fica bem legal, vocês todos aqui, também a câmera focando. A Creuza e o Paulo, nos conhecemos no IBGERON. A Creuza coordena o IBGERON, que forma cuidadores de idosos. Um trabalho muito importante para a sociedade. Muitos aqui que estão tendo cuidadores em casa, passaram pelo IBGERON. Um curso excelente, só posso recomendar, né? E nos conhecemos ali o Paulo também, e eles então decidiram, mesmo morando um pouco mais longe, frequentar e participar aqui da comunidade.
E o Paulo, inclusive, a gente foi descobrir depois, é meu conterrâneo. Nós somos da cidade de Ibirubá, né? Então, aqueles que moram em Ibirubá, eles vão se acompanhando, né? Um sai, o outro vai atrás, mais ou menos assim, né? Então, que legal, a gente se alegra muito com vocês. Só posso dizer assim para vocês, aqui vocês têm lugar. E cabe a vocês também encontrar o seu lugar, né? Nós temos, eu sempre digo, inúmeros grupos aqui na comunidade, né? Para a gente viver a fé, para a gente aprender, além do culto, né? Então, que vocês se sintam em casa, na casa de Deus, e que vocês encontrem cada vez mais o seu espaço. De servir junto com a comunidade e também de serem abraçados, serem acompanhados. E a comunidade também, muitos me falam, a comunidade do Garcia é uma comunidade acolhedora. Quem sabe por isso eles estão aqui. Eu sei, por exemplo, deles aqui, que vieram através do convite de pessoas que participam aqui, né? De pessoas que apoiaram na hora do luto, né? Perderam o pai, o esposo recentemente, foram apoiados na hora do luto por pessoas aqui da comunidade. E isso motivou eles a ingressar aqui. Então isso é comunidade. A ISLB é uma igreja de comunidade, não de público, de multidão, mas de comunidade. E que continuemos sendo assim. Então, convido vocês a se voltar ao altar e queremos invocar a bênção sobre vocês para essa caminhada. A comunidade se coloque em pé. Podem estender também a sua mão para que a gente invoque a bênção de Deus sobre eles. Que o Deus da vida, que nos chamou em Jesus Cristo de Nazaré e que disse, onde 2 ou 3 se reúnem, ali estou no meio, que Ele venha sobre vocês. Vos dê sabedoria, disposição e alegria de participar e integrar o seu corpo através desta comunidade cristã. Que assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então eu quero deixar essa palavra bíblica a vocês, que eu já conversei também na preparação com alguns, onde 2 ou 3 se reúnem, ali estou no meio deles. Esse é o endereço de Jesus Cristo. A vida em comunidade. Que assim vocês possam se sentir aqui. E também vamos assim uma calorosa salva de palmas. Vocês podem se voltar à comunidade, acolhendo eles então com alegria. E o Cid vai também dar um cartão, né, que tem uma palavra bíblica para mostrar o quanto a gente está alegre aqui com a presença de vocês nessa comunidade. E assim podem ir em paz e um abençoado culto para todos nós. Comunidade pode também tomar assento. Continuemos louvando a Deus com o próximo hino, Quando o Espírito de Deus soprou. Quando o Espírito
convido a ouvirmos a leitura bíblica, Romanos 8, versículos 6 a 11. Aqueles que encontraram aí na Bíblia da Igreja, diz a página 167 no Novo Testamento. Romanos 8, 6 a 11, página 167 no Novo Testamento. Assim diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra que nos lembra que quando o Espírito de Deus habita em nós, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Convido agora a liderança da UASE, que foi eleita no último culto, na última reunião da UASE, para fazer então aqui a sua apresentação à comunidade. Eu convido aqui para vir à frente a Erika Hennick, que foi eleita presidente do grupo da UASE. Convido também a Irani Cristina Becker-Puebel, que foi eleita vice-presidente da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Convido também a secretária Protásia Maria Mas. A vice-secretária que foi eleita, Hilda Ochleitner. Tesoureira, Mara Butzke Hinkellein. E foi eleita também como vice-tesoureira, Cecília Eger. E como conselho coordenador, a Ivone Butke, a Ivete Maria Macopi e a Miriam Janke. Quando nós somos chamados a fazer parte de uma comunidade, essa comunidade precisa ter sua organização. Nós vimos antes a apresentação de novos membros. Esses membros se organizam numa comunidade. Em grupos, organizam chamando pastores para anunciar a palavra. E cada um na comunidade tem funções diferentes. Uns participam, outros não participam, então precisam ser chamados pela comunidade. Outros contribuem com a comunidade, outros precisam ser exortados para ajudar a contribuir na comunidade. E assim, cada um vai descobrindo a sua função na comunidade. E com as mulheres não é diferente. A Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas é talvez um dos grupos mais antigos aqui no Brasil. E vocês representam aqui essa trajetória histórica de, aqui na nossa comunidade, 102 anos. 102 anos da Ordem Auxiliadora fazendo o seu trabalho. Quanta gente já foi ajudada e alcançada pelo trabalho da UASE. Quantas mulheres tiveram seu dia mais feliz por participar da UASE. Quantas mulheres redescobriram o caminho da fé a partir da UASE. E como nós ouvimos, aqueles que têm o Espírito de Deus e habitam o Espírito de Deus, esses não estão na carne, mas estão no Espírito. Vocês, como lideranças, estão sendo chamadas para andar no Espírito,
para serem guias de outras mulheres aqui nesta comunidade. Que Deus possa iluminá-las e inspirá-las nessa tarefa de serem guias, para que outras encontrem o caminho da fé e da comunhão na Oase. Eu convido a comunidade a ficar de pé. Como nós já fizemos a instalação, né, lá, eu só, agora perante a comunidade, pergunto a vocês: é do vosso desejo dar testemunho cristão perante a Oase e esta comunidade, e se comprometem em levar adiante a fé em Jesus Cristo? Se esse for o desejo de vocês, respondam sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Eu peço que vocês se voltem para o altar, para que invoquemos a bênção de Deus sobre vocês, nessa tarefa que vocês estão assumindo. Que a comunidade estenda a sua mão, que a bênção do Deus Criador, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que capacita homens e mulheres para a sua missão, que Ele venha e ilumine vocês na tarefa de auxiliar as mulheres desta comunidade, desta cidade, a viverem a fé em Jesus Cristo. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Parabéns, parabéns, parabéns. É bom tê-las, parabéns, 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 parabéns. Cantemos nosso próximo hino e as senhoras podem voltar ao seu lugar. E eu peço também uma salva de palma para aquelas que colaboraram com a Oase e estão deixando a diretoria no dia de hoje. Então, aqui, lembrando sempre que uns saem e outros continuam. E assim, que o Espírito de Deus continue soprando sobre nós e estabelecendo a verdade de Deus na nossa vida. a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês. Convido a acompanhar o texto bíblico de Ezequiel 37, os versículos 1 a 14. Quem já achou, então me ajuda aí na página. 747 do Antigo Testamento. Ezequiel 37, 1 a 14. Ali então o texto do profeta diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos:
Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Alguém aqui gosta de filme de terror? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Minha primeira experiência com filme de terror, eu tinha 12 anos. Se alguém lembra, aí anos 80, foi sucesso O Exorcista. Alguém assistiu aí? A gente não era acostumado a assistir filmes, e muito menos de terror. Então foi uma semana de medo, né? Mais ou menos. Terrível. Mais ou menos, comparando com um filme de terror, é a visão que Deus leva o profeta Ezequiel a ter. Mas não só olhar. Deus convida Ezequiel a protagonizar um filme, a visão de um filme de terror. Deus leva ele a mostrar um lugar de caveiras, de ossos numerosos. E segundo diz o texto, que estavam sequíssimos, sem possibilidade alguma, sem chance alguma. Essa é a visão que Deus leva ao profeta, texto indicado de hoje, e com certeza tem uma grande mensagem também na nossa vida. Quando eu pensei aqui nesse episódio e nessa situação que Deus quer mostrar a Ezequiel de uma coisa sem possibilidade alguma, eu me lembrei de uma vizinha que nós tínhamos há muito tempo atrás, lá na minha infância. Hoje é o dia do saudosismo, vocês já podem ver, né? Mas uma vizinha muito querida, chamada Isontina. Ela hoje já está no reino, com toda certeza. Mas ela era, talvez assim, o protótipo de uma pessoa ecológica. A gente ficava impressionado, nós convivíamos muito, que ela reaproveitava tudo. Tudo. E o que me chamava mais atenção eram as roupas. As roupas. Não sei se vocês também chamam, quando a gente coloca um pedaço de tecido, remendo, é isso? Então, ela remendava as roupas, mas não um remendo. Um remendo em cima de outro remendo. Remendava, daí furava, mais um remendinho, furava aquele, mais um, mas tudo muito bem costuradinho, virava uma verdadeira obra de arte. Eu não sei se ela jogava uma roupa fora algum dia. Só realmente se estava podre, se não tinha mais possibilidade nenhuma. Nenhuma.
Chega uma hora que não tem mais possibilidade, que a gente joga fora, que acabou, que cessou as nossas possibilidades. Vou dar mais um exemplo. Todo mundo tem uma coisa em casa que precisa, que ninguém fica sem. Pelo menos eu acho. As mulheres especialmente. O que seria? Uma coisa que nós temos em casa e que ninguém fica sem. Podem chutar. Eu não fico sem máquina de lavar roupa. Alguém aqui fica? É difícil, né? Era batida a mão. Acho que a gente traumatizou tanto que hoje, né, tem que ter, facilita a vida um monte. Lá em casa é assim, se estragou a máquina, então eu dou ultimato, ó. Dentro de 3 dias, se não aparecer uma máquina arrumada, então cada um vai lavar sua roupa. Aí logo ela está arrumada, consertada, né? Mas o profeta aqui quer nos mostrar que chega uma hora que não tem mais possibilidade. Acabou. Humanamente falando, vira um vale de ossos sequíssimos. Perece a esperança, como diz aqui. Perece a esperança. É isso que o texto quer nos mostrar. Mas de quem ele está se referindo? A quem ele está se referindo aqui no texto? Por que ele chama o profeta e mostra essa situação? Ele está querendo comparar. Com quem? Com quem ele está querendo comparar? Com o povo de Deus, a casa de Israel. E só para a gente já ir lá para frente, o povo de Deus hoje somos nós, oásis, membros novos, comunidade. A igreja é o povo de Deus que segue até a terra prometida, a batalha final. E o profeta é chamado aqui, é mostrado uma situação onde não tem mais possibilidade, e Deus com isso quer dizer, assim está o povo de Deus. Assim está a casa de Israel. Deixa eu resumir rapidamente isso, só para vocês entenderem. O povo de Deus recebeu a terra prometida, história do Antigo Testamento, ficaram lá anos, felizes, lutando, e de repente eles começaram a se afastar de Deus, se afastar. Cada um vivia para si, não viviam mais em comunidade, cada um fazia o que bem queria, os mandamentos de Deus foram deixados de lado, e aí o que aconteceu? Veio o exílio, veio a escravidão. A Babilônia invadiu com seu exército numeroso, saqueou tudo e levou o povo como escravo para viver na Babilônia. E ali foram anos de escravidão. Perderam tudo, perderam comunidade, perderam sua pátria, perderam sua terra, perderam sua liberdade. Aí a gente poderia dizer assim, foi castigo? Foi castigo? Eu diria que Deus os entregou as próprias consequências. Muitas pessoas hoje ainda perguntam, será que Deus castiga a gente? Será que Ele castiga os nossos atos? Deus não castiga. O castigo recaiu sobre Jesus Cristo. Mas é bem verdade que se a gente olhar a parábola do filho pródigo, vocês devem lembrar, vai mostrar exatamente o que acontece com as pessoas que se afastam de Deus. O filho pródigo, ele decidiu ir embora, ele não queria mais viver na casa do pai, aquilo não estava bom, ele queria descobrir novas aventuras, e ele vai. E o pai não vai lá castigar ele, o pai deixa ele ir. O pai o entrega à própria sorte. E ele cada vez chega mais no fundo do poço. Mais ou menos o que aqui ocorre com Israel, eles são entregues à sua própria situação de egoísmo, de não querer saber de Deus, de não fazer a vontade de Deus, até que eles se desestruturam, não vivem mais juntos, em comunidade, não se apoiam, e são levados como cativos, escravos. E aí é que vem a mensagem do texto. Aí que vem a mensagem. Deus é um Deus do impossível. Quando parece que não tem mais jeito nenhum, quando chegou lá no fundo do poço, aí tem Deus.
aí tem a esperança. É isso que o texto quer mostrar. Isso fala também para a nossa vida, né? Às vezes a gente também chega lá no fundo do poço, né? Quando enfrenta muitas e muitas coisas na vida que às vezes as pessoas nem sabem que você está passando por isso. A pessoa olha e diz, mas que vida boa tem aquele fulano, aquela fulana. Como eu queria ter aquela vida. E não sabe, às vezes, que lá dentro tem um mar de tristeza, de dificuldades, de decepções e de coisas que, enfim, afundam a pessoa cada vez mais. Em primeiro lugar, o texto vem aqui mostrar que existe esperança porque existe Deus. E Deus é um Deus do vale dos ossos secos. Deus é um Deus que restaura lá da sequidão, onde foi jogado fora porque não tem mais possibilidade nenhuma. E aí eu quero deixar para a nossa reflexão 3 pontos desse texto bíblico aqui. A primeira grande lição do texto é: Deus restaura todas as coisas. Ele pode restaurar tudo, qualquer situação, a partir da sua palavra. A partir da sua palavra. Por isso eu faço votos que vocês meditem mais nesse texto. A gente não pode aqui falar demais, mas assim, ele vai dizer para o profeta, vai lá e profetiza. Fala a palavra do Senhor. E o que acontece? Quando ele fala a palavra do Senhor, ele vai dizendo, vocês vão viver, eles vão levantando, os ossos vão se juntando e a vida vai voltando àqueles ossos secos. A palavra faz viver, a palavra restaura tudo. A palavra restaura família, casamento em dificuldade. A palavra restaura sociedade, comunidade, pessoas que brigaram. A palavra restaura as nossas dores mais profundas. A palavra revive as pessoas. Por isso o Salmo 1, ele vai dizer, nela medita de dia e de noite. Esse é o conselho do Salmo. Na palavra de Deus, medita de dia e de noite. Felizes são os que fazem isso. Vocês podem depois conferir lá no Salmo 1. E a segunda grande lição desse texto aqui é a pergunta, por que a palavra restaura tudo? Por quê? O texto vai nos explicar que é a palavra de Deus que carrega o quê? O Espírito de Deus. A palavra de Deus que carrega o Espírito de Deus. Não sei se vocês também experimentam, mas nós somos rodeados de espíritos maus. E isso tem que ser bem interpretado, né? Se vocês lembram da senha diária de ontem, do Antigo Testamento, a senha de ontem dizia que é melhor a gente dominar o nosso espírito do que vencer uma guerra. Ou seja, quer dizer que nós temos espíritos maus dentro de nós. É um verdadeiro cavalo de batalha, da onde vem o egoísmo, né? E tudo que nós poderíamos citar aqui. Vem do nosso próprio espírito, o espírito humano, que é perverso desde a sua raiz. E por isso, a palavra de Deus carrega um outro espírito, que é o Espírito de Deus. A gente poderia dizer assim, a energia de Deus, a vida de Deus, o sentimento de Deus, isso vem para nós através da sua palavra. Isso restaura. E é tão impressionante o texto lá no versículo 9, podem conferir. Versículo 9, ele vai dizer uma coisa diferente do que geralmente a gente está acostumado. Ele vai dizer lá no versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqui dá a entender que a palavra de Deus cria o Espírito, ela manda no Espírito. Ela coordena o Espírito. Então, quando a gente ouve a palavra, como agora, quando a gente se alimenta da palavra, o Espírito, ele vem, ele é criado, ele nos atinge, ele restaura as coisas da nossa vida.
restaura as coisas da nossa vida. Então, quero repetir aqui, primeira coisa, a palavra restaura tudo. Segundo, ela restaura tudo porque ela não é morta, ela tem o Espírito de Deus. Ela não tem qualquer espírito, ela tem o Espírito de Deus. E por último, para a gente fixar bem isso aqui, quero fazer um paralelo com o Novo Testamento. O texto do Evangelho desse domingo é o texto da ressurreição de Lázaro. Se vocês querem isso como uma tarefa de casa, são 45 versículos. Anoto aí na memória, João 11, 1 a 45. A ressurreição de Lázaro. Já ouviram essa história, né? Lázaro estava morto há 3 dias. Jesus foi chamado, ele era um dos amigos, assim, íntimos de Jesus. Jesus foi chamado, com muita tristeza, então Jesus tira ele do túmulo e Lázaro é ressuscitado. Essa história está no Novo Testamento, um dos milagres do evangelista João, o último milagre que João nos compartilha. Já pregamos aqui sobre ele. Ali mostra, enquanto que lá no texto do profeta Ezequiel, aquela situação, aquela revivência foi para ajudar uma situação da vida, para restabelecer eles de novo na sua terra, na sua pátria, na sua esperança. Aqui no texto de Lázaro, mostra que a palavra e o Espírito trazem a vida, não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Existe esperança não só para o hoje, mas para uma vida que não tem fim. Quem não tem essa esperança vai se desesperar frente à doença, frente à velhice. Vai se desesperar. Mas quem compreende que o Espírito de Deus, ele traz esperança para além desta vida, esse vai, apesar do vale de ossos secos, vai saber que tem alguém que nos ama e cuida de nós. Alguém disse uma vez para mim, pastora, para tudo tem jeito, né? Só não tem para a morte. Só não tem para a morte. E eu respondi, tem, para a morte também tem. Porque Jesus Cristo disse a Lázaro, vem, vive. E com a sua morte e ressurreição, ele diz também para cada um de nós, vive o hoje, vive a vida. Ama, cuida, luta, chora se for preciso, viva em comunidade, viva em família, dentro das possibilidades de cada um. Mas também nos chama para a vida eterna, que é preparada hoje e aqui, à medida que a gente ouve a palavra e o Espírito Santo de Deus entra em nós e habita em nós. O Espírito de Deus está hoje em Jesus Cristo, não fora dele. Por isso Jesus Cristo disse aquela frase em João, que todos vocês conhecem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus habita em Jesus Cristo. Por isso é tão bom estarmos aqui e ouvir a palavra sobre este Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando. Amém. Vamos agora cantar o próximo hino. Esse hino é justamente, fala da esperança, né? Onde ele se chega e nos fala, né? É um pouco talvez desconhecido, mas a gente, quem sabe, ouve uma estrofe e depois canta. Se achega de trançar, ele se achega e nos fala. Olha tua irmã que caminha e luta, buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com
Convido aquelas pessoas que podem a colocar-se em pé. E nos dirigimos a Deus em oração de intercessão. Intercedemos, Senhor, por tantos e tantas que em nosso mundo estão como um vale de ossos, sem vida, sem o Teu Espírito. Faça, Senhor, de cada um que aqui está, um profeta para levar adiante a Tua palavra, que traz o Espírito e a vida. De forma especial, como comunidade, queremos lembrar, Senhor, as pessoas do nosso meio que estão doentes, que estão com o corpo fragilizados, mas pedimos, especialmente, as mantenha com o espírito fortalecido. Lembramos o seu Evaldo Mas, que fez cirurgia e está na UTI, o seu Alfredo Schmidt, que fez cirurgia e já se recupera. Continue com ele, Senhor. Te pedimos também pela saúde de Silene Schmidt, Anita Schmidt, Anita que também se recupera de uma cirurgia. Lembramos, Senhor, tantos e tantas que estão doentes e quem sabe não vão poder sair do hospital. Colocamos em Tua graça essas pessoas que aqui foram mencionadas, para que elas sintam a Tua presença nessa hora tão difícil. Queremos pedir por todas aquelas pessoas que também sofrem com o luto. De forma especial, queremos lembrar os parentes de Rolf Werner Hipfer, que faleceu aos 91 anos na sexta-feira. Esteja com seus familiares, Senhor, que a esperança da ressurreição possa fortalecê-los e animá-los nessa hora do vazio. Lembramos também o falecimento de Sidney Franco, que tantas vezes foi orado aqui por esta comunidade. Márcia, que tantas vezes pediu, agradece por cada um que lembrou ele em oração. Senhor, guarde cada um que parte desta vida, para que tenha uma morte abençoada sob o Teu Espírito. Lembramos, Senhor, os aniversariantes deste mês. De forma especial, o Adir Hert, lembro o aniversário do seu neto no dia de hoje. Quero estar com cada um, Senhor, quando nós assim juntos nos unimos em espírito de oração, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e convido a diretoria a nos trazer os avisos do dia de hoje. Bom dia. Nós temos os seguintes avisos para esta semana. Próximo culto, dia 2 de abril, próximo domingo, às 19 horas, com ceia do Senhor. O plantão para o dia de hoje e amanhã é o pastor Luiz Gustavo Allende, da paróquia de Badenfurt. Na quarta-feira teremos a reunião do presbitério, às 19h30. Sexta-feira, teremos o encontro da OGA, 19h30. As ofertas do último culto foram destinadas para o sínodo, que por sua vez destina ao encontro sinodal de ministros eméritos e somou a importância de R$ 439. As ofertas de hoje são destinadas para a ISLB, que por sua vez repassará para o fundo para o trabalho com música e liturgia. Então, eram estes os comunicados. Obrigado, tesoureiro. Osmar agora então é o novo tesoureiro a partir de janeiro. O Manuel é o presidente.
E então, aos poucos, vocês vão conhecendo a nova diretoria também da paróquia, que ainda não estava na instalação no culto de Natal. Convido a cantar o próximo hino e fazermos a nossa oferta, então, conforme o destino dado pela ECLB hoje, para o trabalho com música e liturgia. Também lembro que na saída temos ainda o convitezinho para quem quer participar do curso Trilha 8. Ainda há algumas vagas, se você quiser se inscrever para o curso Trilha 8, que será no mês de abril e maio, nas terças-feiras à noite. Então, pega ali o folhetezinho e faz a sua inscrição. Ah, esquecemos o aniversariante. Tem aniversariante hoje? Na semana? Sexta-feira. Quem fez aniversário sexta-feira? Ah, na outra. Ah, eu esqueci os aniversariantes hoje, acho que é emoção, né? Quem mais? Alguém aniversariou essa semana? Não? Casamento? Ah, aqui um casal, Neuzi e Irivan. Quantos anos de casados? 31 anos de casados. Que Deus continue abençoando vocês, muitos anos de vida junto, e que essa família possa estar sempre firme na fé e no amor. Mais alguém? Então, eram estes. Esta semana que passou, nossas filhas também fizeram aniversário na quarta-feira, mas hoje elas não estão aqui. Alguém colocou ali na live os parabéns para elas, né? A Ruth e a Thalita fizeram 17, o ano que vem elas fazem 18 e assumem a maior idade. Então, é assim a vida, né? Um dia após o outro e a gente vai chegando até o nosso destino final. Então, façamos nossa oferta, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará. Ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busqueis o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Amém. Amém.